Ele é advogado, estudou no Marista da Conde da Boa Vista, mas sempre teve o empreendedorismo na veia. Bruno Monteiro, 53 anos, casado com Fabíola e pai de 7 filhos. Obrigado, meu irmão, por receber a gente. Tamo junto. Muito obrigado. Vamos lá, no comecinho, aquele garoto pegando ônibus para ir estudar no Marista. Eu não tinha dinheiro para lanchar e voltar. Ou eu lanchava ou eu voltava de ônibus. Aí eu não ia deixar de lanchar, né? Eu lanchava e descia por trás, tinha minhas técnicas, que ônibus eu raramente pagava, até porque não tinha. Mas terminei meu curso, meu pai pagou o colégio com dificuldade e graças a Deus consegui entrar na Federal. Fui terceiro lugar no vestibular de Direito em Pernambuco, terceiro lugar geral, e concluí a faculdade porque era federal, porque eu não tinha que pagar. E concluí o curso e comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Ele me dava uma mesa, era uma mesinha numa sala sem janela, e eu fazia alguns processozinhos para ele, para clientes dele, a maioria de soltar caminhão em posto fiscal, isso do terceiro ano para frente. E teve na época, em 86, o compulsório de carro. Eu lembro. Compulsório de combustível, de passagem aérea. E eu como estudante ainda, pedia para meu pai assinar a petição, eu ia para as concessionárias, anotava à mão a relação de todo mundo que tinha comprado carro naquela concessionária e mandava as cartinhas avisando do direito que tinham de recuperar aquele empréstimo compulsório. Achava que eu ia ficar rico com aquilo ali. Com o tempo até ia ganhando dinheiro nas custas, né? Que eu botava um pouco mais para poder sobreviver. Uhum. E contratei uma menina por um salário mínimo para me ajudar a fazer na mão. E as cartas eu mandava às vezes com cheque para cobrir no outro dia, comprava os selos e cobria, e com isso eu fiz 2.400 ações. E não ganhei dinheiro, ganhei as custas só, a sobra das custas. É interessante que 10, 12 anos depois, quando eu fui receber, quando os precatórios foram saindo para pagar as pessoas, a União, aquele dinheiro quem foi buscar foi meu estagiário. E não dava para pagar 3 meses de estagiários no meu escritório. Mas foi o meu início, porque quando os clientes se sentiam acolhidos, que você ia até eles, levei muito fora, lógico, né? Claro. Ligar para o cara, como é que você sabe do meu valor? Como é que você sabe quanto eu paguei? Você está me espionando? Eu digo, não, senhor, eu peguei na concessionária, estou só avisando ao senhor. Mandava as cartinhas em máquina, né? Uhum. E foi assim que eu cresci. Mas não foi tudo assim a vida toda, não. Quando eu era estudante, a minha carga era muito grande, você não pode escolher, né? Eu passei no estágio que era uma vaga, que era na White Martins. Fui o último a entrar na lista para fazer o teste, porque eu não sabia, foi um amigo meu que desistiu, que me disse. Eu passei e entrava de 8 às 3, ganhava um salário mínimo como estagiário, um salário e meio. Saía de lá, ia de ônibus para a Procuradoria da República, onde eu também passei numa seleção para trabalhar de graça para o governo. Eram 13 vagas para cerca de 200 candidatos. E eu trabalhava com uma procuradora da República chamada doutora Isabel Câmara Lima. Uma senhora assim, maravilhosa. E lá, todos os estagiários queriam fazer denúncia criminal. Eu quero uma denúncia para fazer. Eu sabia que eu não ia ser promotor. Então, eu procurava defesas da União em direito tributário. Eu digo, olha, eu não tenho capacidade para fazer denúncia, me dê uma defesa que eu possa fazer. Então, as empresas que entraram contra a União, eu fazia as contestações para os procuradores assinarem ou corrigirem. Eu defendia a União, porque eu sabia que um dia eu queria ser advogado contra a União de direito tributário. E aí eu fiz esse estágio, eu saía desse estágio todo dia de 6h30, já tinha trabalhado de 8 às 3, 3h30 às 6, 6h30 entrava na faculdade de noite, Faculdade de Direito do Recife, ali no centro do Recife, e saía de 10 horas.
de 10h30 às 11h30, eu ia para o escritório do meu pai, ele falando e eu redigindo, escutando ele falar e eu aprendendo a redigir. Então era um expediente muito puxado, todos os dias, de 8 às 11h30, e só se faz isso quando é jovem e tem um foco. Você não pode desviar o seu foco. E eu sabia que eu não ia querer fazer concurso nem nada, eu queria ser advogado, e advogado para empreender. Qual foi a importância de Dr. Cláudio e Dona Marlene nessa decisão? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 11 anos. Ele foi para São Paulo e minha mãe que segurou tudo. E quando eu estava para me formar, meu pai voltou. O direito, papai nunca me trouxe para o direito, não. Mas ele me deu uma sala. E me deu os clientes dele que ele tinha, os poucos clientes que ele era advogado trabalhista, de empresas, fazia as notinhas fiscal dele todo mês. Era um advogado médio que era advogado em um sindicato de transporte, e eu ali comecei a fazer minhas poucas ações. Eu era do 3º ano, quando eu fui soltar um caminhão na fronteira de Pernambuco com Alagoas, de 11 mil quilos de charque, da Bordon. E era uma empresa que papai era advogado. Eu não sabia nem o que era mandado de segurança. Fui para lá e fiz a redação à mão numa padaria. E depois fiz a petição à mão, não tinha máquina lá na comarca, não tinha nada. O escrivão aceitou minha petição. E fomos eu e ele para a casa do juiz, que não estava na fronteira, não estava em Novo Lino, estava em Maceió. Despachei com o juiz às 1h30 da manhã, na casa dele, o juiz de pijama, eu não sabia nem o que era aquilo. Eu 3º ano, dizendo que era advogado, saiu a liminar para soltar o caminhão, senão a carne ia apodrecer, e voltei na boleia de uma Fiorino, e soltei o caminhão às 5 da manhã. Foi a maior vitória da minha vida, e assim, ganhei um honorário assim, equivalente hoje a uns 3 salários mínimos. Foi bom? Foi, oxe, era uma fortuna para mim, era a glória. E aquilo ali demonstrou que eu não podia desistir. As dificuldades foram muito grandes para eu conseguir aquilo. Eu fiz uma petição que não foi boa, né? Porque eu confundi mandado de segurança com medida cautelar, que nem sabia. Eu não sabia, não tinha dado na faculdade. Mas eu consegui. E aquilo ali demonstrou o seguinte, que não há ganho sem sacrifício. Não há ganho sem sacrifício. Nunca foi fácil. E você não pode pensar que vai cair do céu. Verdade. Ou você assume que você precisa daquilo e você não tem outra alternativa. É como hoje, viu? Hoje eu tenho 90 funcionários no escritório. Estou com 7 escritórios no Brasil. Já tive 13. Quando eu tinha 32 anos, tive 13 escritórios. Mas a qualidade começou a sair da mão. Uhum. Aí eu entendi que não podia sair a qualidade da mão. Claro. Aí eu estou com 7 hoje, muito mais produtivo do que quando eu tinha 13, muito menos gente, eu tinha 137 funcionários, dos quais 87 advogados. Hoje eu tenho cerca de 90 com 43 advogados. Sou 3 ou 4 ou 5 vezes mais produtivo do que era antes. Porque você, quando fica mais velho, você tem menos força, mas tem mais eficácia. Fica mais seletivo. Eu dava 100 tiros e acertava 10. Hoje eu dou 10 e acerto 8. É isso aí. Mas eu não consigo dar 100 mais. Mas a eficácia é outra, né? Então, assim, não há ganho sem sacrifício. E foi o começo de tudo, e as coisas foram acontecendo e um cliente traz o outro. E chega ao ponto em que você, para ter a mesma qualidade, não pode ser sozinho mais. Tem que ter outras pessoas. Né? Esse é o ponto. Bruno, pelo pouco que eu te conheço, você não entra em nada para perder. Da onde é que vem essa força? Você não pode fazer o que você não tem o risco de ser o melhor. Quando você não tem você sabe que não vai ser o melhor, você chama para junto de você quem é o melhor. E saber dividir é um dos grandes segredos. Ninguém ganha só. Nós não chegamos até onde chegamos por nós somente, não. É pelos parceiros. Eu tenho parceiro, senador, deputado, dentista, empresário, corretor, todo mundo pode ser nosso parceiro. Para trazer clientes, trazer indicação para a gente, não despreza ninguém. Mas você tem que entrar para ganhar. O cliente não espera menos de você.
o cliente não espera ser mais um, ele espera ser o único. Você tem que ter a capacidade de dar essa pessoalidade, de fazer com que ele se sinta único. Nem sempre você consegue, nós somos humanos, mas a gente é uma luta constante aqui para combater isso. Já tive advogados, funcionários, que o cliente ligava e disse: olha, eu não tenho tempo e procuro daqui a 7 dias. Eu digo: o quê, rapaz? É o quê? Eu mesmo ligava para o cliente, se tiver de tirar uma xerox, eu tiro. Quem começa de cima é buraco. Você tem que todo mundo começa de baixo. Você sabe o valor de um cliente. O cliente é o seu maior patrimônio. E advogado, ele não pode cometer 2 erros que são imperdoáveis. O primeiro é trair o seu cliente. Isso. E pasme, tem gente que faz isso. Trair não é só trabalhar para o outro lado sem o cliente saber, não. Trair é você não dar o máximo de você. É você ter medo de se queimar porque está defendendo um cliente. O advogado é o fusível, ele se queima na frente. Não tem isso não. Pode ser a confusão para dar New York Times. A gente está junto do cliente. E pode ser a confusão que for. Advogado que não gostar de confusão, saia. Porque às vezes vai ter que enfrentar a confusão. E outro defeito é perder prazo. Você não pode perder prazo. E aí no mínimo isso, né? No mínimo, você prejudica seu cliente. Então aqui no escritório, por exemplo, nós temos 5 sistemas de cruzados de prazo. Para se um falhar, o outro tem, o outro tem, o outro tem. Então assim, nós não somos perfeitos, mas a gente procura ser aguerrido e não entrar para perder. É evidente que ninguém ganha tudo. Claro. Lógico. Mas o jogo só acaba quando apita mesmo. Qual é o tamanho dessa operação hoje? Você já falou na quantidade de advogados e escritórios, mas assim, quantas empresas atendidas? Olha, a gente atende hoje muitas empresas, não sei o número exato. Hoje a gente deve estar nos 1.500 empresas e 1.050 municípios, por aí. Eu não sou o advogado da confiança dessas 1.000 e tantas empresas, desses 1.000 e poucos municípios. Não sou. Eu sou advogado que tem pelo menos 2 demandas em cada um. Mas eu sou da confiança de uns 20 municípios ou de umas 50 empresas ou 30 a 50 empresas. Não mais do que isso, porque você não consegue, é humanamente impossível. E nós somos um estilo de escritório que a gente não vive de contrato mensal. E daquela, não, a gente não tem isso aqui. E como eu disse anteriormente, eu como estudante tinha que matar um leão por dia, trabalhar aí 12, 14 horas por dia. Eu não tenho mais essa força física, mas hoje, como dono de escritório, e por não ter contratos mensais, como a maioria dos escritórios vivem disso, a gente não tem, e nem faço advocacia de massa, que, por exemplo, o escritório trabalha para a Telemar, tem 21 mil processos. Telemar, estou dizendo um nome específico, né? Só exemplificando. Tem 21 mil processos no juizado e recebe R$30 por processo por mês. Aí coloca inteligência artificial, coloca paralegais, bota 20 advogados para controlar 100 paralegais. Não, nós não temos isso. Nós temos um volume equivalente a uma advocacia de massa, só que com ações com relevância. E como eu não recebo mensalmente, o nosso custo, que é muito alto, para manter um nível de advocacia boa e manter os escritórios funcionando, a gente tem que matar um leão por mês. Não tem isso não. Eu saio de manhã, no começo do mês, o leão se esconde, eu saio com aquela faixa de ramo, com 2 granadas e 2 facas, o leão se esconde, porque eu vou ter que matar, viu? Não tem jeito. Mas a gente é aguerrido, muito aguerrido comercialmente. Nosso modelo de escritório é tão importante quanto saber fazer, é saber vender. Daqui a pouquinho a gente volta com Bruno Monteiro, não perde. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz.
Um oferecimento: Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia.